Estamos de volta com Conexões, que hoje debate o consumo no Brasil, aliado também à questão da cidadania. Estão aqui no estúdio para falar com a gente sobre esse assunto o Wilson Rascovitch, que é presidente do IBDEC Goiás, e também o professor Ricardo Barbosa, que é da Faculdade de Ciências Sociais e também do mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos. Bueno, para continuar, porque a gente parou um pouquinho no primeiro bloco, professor, o senhor falou muito da questão do cidadão enquanto consumidor. Essa noção de consumidor parece que também tem passado por serviços públicos, em que o cidadão ele é visto como o cliente do serviço de saúde, o cliente do transporte. Parece que essa noção de consumo também tem passado para outros direitos que seriam essenciais. Novamente, né, esse exemplo é perfeito daquilo que eu estava falando. Né? Na medida em que você é visto somente como cliente, né, você como pessoa humana, que tem uma série de necessidades que também estão positivadas em lei, fica reduzido a essa relação de consumo, essa relação comercial, né, do que foi contratado e do que lhe foi entregue, na medida do que foi contratado e que lhe foi entregue. Vamos pegar o exemplo do Dr. Wilson em relação à questão da compra de carro e a má-fé. Né? A má-fé passa a ser encarada como o conhecimento pleno do que o cliente tinha na hora de efetuar a compra. Não está mais em discussão o patamar dos juros no Brasil. Não está mais em discussão se eu tenho uma política pública voltada ao consumo individual de carros, ao transporte individual ou ao transporte coletivo. Está somente em pauta, né, que o consumidor tinha conhecimento pleno disso, ele sabia disso e sabia que havia uma possibilidade legal de questionar isso e usou dessa possibilidade legal. Então ele usou de má fé. Então o cliente, né, poderia ter sido ao contrário também, podia ter sido má fé do empreendedor, mas é visto nesse limite. Mas então ele não é visto como trabalhador, ele não é visto como pai ou mãe de família, não é visto como negro, não é visto como branco, não é visto como heterossexual, como gay, se é fisicamente perfeito. Ele não é visto como cidadão, ele não é visto como pessoa. Né? Então é uma forma de inserção. Né? Desse ponto de vista jurídico, legal, na medida que o cidadão ele demanda, né, ele está tentando fazer uso de seus direitos. Mas o que eu estou colocando é que ele está limitado a essa relação de consumidor. Né? Então, isso inclusive o Código do Consumidor, perto dos outros estatutos brasileiros, da criança e do adolescente, do idoso, da igualdade racial, né, por mais que seja subnotificado, né, e subdemandado, como o Dr. Wilson colocou, é uma das legislações que geram maior demanda e maior adesão da população. Né? Novamente, aí você vê que é a mesma pessoa, né, que está em determinada faixa etária, que, que mora em um determinado lugar, né, que tem determinadas aspirações, né, políticos, sociais, econômicas, sexuais, mas ele só é visto pela sociedade brasileira como consumidor. E, nesse sentido, o código ele acaba tendo um índice de eficiência, eficácia muito grande, enquanto os outros, né, têm pouca demanda e têm pouca eficiência, efetividade. E alguns são até mal vistos. Né? Alguns são até mal vistos naquele sentido da primeira pergunta que você colocou. É como se eu posso reivindicar o meu direito, usar até da minha má-fé, ele vai perder a ação, ponto. Vai pagar a prestação do que ele tinha sido contratado. Né? Mas em outros casos, ele inclusive pode ser ameaçado, porque ele se afirma não só como consumidor, mas se afirma como negro, se afirma como morador de periferia, se afirma como heterossexual, homossexual, bissexual, né, transexual. E, à medida que ele se afirma isso como defensor de direitos humanos, quando se afirma contra a tortura, contra a violência, ele pode ser inclusive mal visto. Né? Esse é um caso clássico de uma cidadania pela metade, eu seria generoso, né? Bom, Wilson, a gente falou um pouco da nova classe média, dessa classe média que ascendeu ao consumo, mas muitas vezes não tem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Como é que essa nova classe média tem interferido nessas relações de consumo? Você já nota uma diferença dos últimos anos com a ascensão dessas pessoas ao mercado de consumo? Como o professor Ricardo estava falando, hoje, se a gente colocar como vem sendo utilizado o Código de Defesa do Consumidor, e nós temos aí a Constituição também, o artigo 5º, que também é muito bonito, né, no papel,
né, onde também você tem vários direitos, mas você não pode utilizar. Quando você vai utilizar, aí se acha outro caminho para esse consumidor, para a população ser lesada. Então, eu entendo que tem vários, você tem como conseguir isso com relação ao consumo, mas você fica meio perdido. E eu estou perdido agora, me fala de novo que eu vou falar. Em relação ao mercado consumidor, com essa entrada da nova classe C, ele foi alterado em alguma medida? O senhor sente essa alteração? Não, eu coloco que a culpa, de certa forma, até vem do próprio governo. Se nós colocarmos hoje, 2008, 2009, nós tivemos, 2009, o boom imobiliário, né? Tivemos, então, lá vários empreendimentos. E tivemos também o consumo de carros, né? Onde que se baixou a taxa de juros, nós chegamos a 6%. Né? E onde vem, então, foi incentivado esse consumo exagerado. Né? E é onde que não se delimitou a parte da educação, né, da saúde, onde nós ficamos presos. Não foi investido isso, foi investido no consumo. Se nós pegarmos hoje, que nem 2008, 2009, então vamos supor, esses empreendimentos já foram lançados e já essas pessoas estão morando. Se você participar hoje de uma reunião de condomínio, principalmente dessas localidades da classe C, você vê que eles não estão preparados ainda, de certa forma, para ter aquilo ali. Né? Hoje, as reclamações de uma reunião de condomínio é um absurdo, porque eles não têm ainda preparo, de certa forma, para morar em condomínio. Né? Então, entendo que foi feita a liberação de dinheiro, foi feito o consumo, que era o que o governo queria, né? Mas não se foi passado como se utilizar isso. Né? E é onde que eu entendo que o consumidor, nessa parte, ficou meio prejudicado. Não como consumidor, vamos colocar até, mas sim como cidadão, né? Onde a gente hoje, nós temos o consumo, mas não temos educação, não temos plano de saúde, a questão das próprias leis trabalhistas, você também não, nós somos lesados em quase tudo, e fora também os impostos, que nós também fazemos o consumo, mas pagamos um imposto aí, que nem quando a gente vai ver o impostômetro lá, tá um absurdo. Então, é onde acredito que não teve tanto benefício. E o endividamento tem aumentado por causa disso? Sim, sim. Isso, tranquilamente, nós verificamos, principalmente com a utilização do cartão de crédito. Né? Já que hoje, quando isso é o mal do brasileiro, quando você faz aquisição de produto, não se verifica qual seria a taxa de juros. Né? Se hoje eu colocar aqui para vocês qual seria o 7%, a maioria não vai saber o que é 7. Né? Se perguntar isso para um consumidor, ele não vai saber, que é o custo efetivo total, ou seja, o que realmente ele está pagando de juros. Né? O Banco Central colocou isso em 2007, mas também, colocou, mas também não passou realmente através de propagandas para o consumidor verificar realmente o que ele está pagando de taxa de juros. Então, o superendividamento, que nem no cartão de crédito, nós tivemos casos lá de consumidor que pagou 600% ao ano. É muitos juros, né? Muitos juros. Hoje, de certa forma, está aí na base de 150, 200, mas mesmo assim, né, é muito, se a gente colocar em comparação à própria economia e também em outros países. Então, nós somos lesados. E o superendividamento, hoje, nós temos casos lá de atendimento onde a pessoa ganha muitas vezes, vamos colocar R$5.000, mas 4.000 já está totalmente comprometido. Né? Ou até os 5.000, porque eles fazem a jogada, os próprios bancos fazem a jogada do quê? Limita 30% em cima da conta salário, mas depois fazem outros empréstimos com relação ao salário daquela pessoa e é onde ele muitas vezes não tem nem o que receber. Então tem consumidor que não recebe no final do mês. Né? Então esse superendividamento não deve acontecer, é onde que o Código de Defesa do Consumidor quer limitar isso. Né? Só que os bancos sempre acham aí uma maneira de jogar por fora e fazer esses empréstimos, faz um CDC, né? Faz a própria utilização do cheque especial, né? E é onde não vai dar então esse superendividamento se a gente colocar a limitação de 30% do salário. Parece assim,
nessa conversa toda que a gente tem crescido muito, mas não tem se desenvolvido realmente, né? É um crescimento econômico, mas sem um desenvolvimento real da população, com igualdade social, com melhoria das condições de vida. Primeiro, porque essas coisas, elas são descasadas mesmo. Uma coisa é a velocidade que você aumenta a renda, que os indicadores econômicos, eles, né, ou seja, PIB, né, renda per capita, isso é muito mais rápido do que qualquer outra constelação de qualquer outra política pública que a gente pode falar que não esteja ligada à quantidade e esteja ligada à qualidade, né? Então, isso historicamente no Brasil foi descasado, né? Então, nesses últimos anos que isso começou a convergir, né? Ou seja, o Brasil começou a crescer, né? E começou a distribuir um pouco melhor o resultado desse crescimento. Mas isso não significa que o Brasil saiu das últimas posições de país mais desigual para as primeiras posições. Esse significa que o indicador, né, parou, né? Ou seja, a gente crescia e ficava desigual. Agora a gente cresce e fica menos desigual. Mas a gente está longe ainda de qualquer patamar que essas duas linhas pudessem convergir. Está uma em cima da outra no gráfico, ou seja, crescimento, quantidade e qualidade, acesso a serviços públicos de qualidade. Mas se me permite, eu queria concordar com o Dr. Wilson no diagnóstico, ou seja, os problemas que ele narrou, eu acho que são reais, estão presentes, não discordo em nada, mas só um pouquinho em relação quando o Dr. Wilson coloca a questão do motivo, da causa, né? Então, assim, eu acho, vamos pegar o exemplo do boom imobiliário, né? Ou seja, as unidades estão sendo entregues com uma série de problemas. Esse usuário, que até então, né, não morava num condomínio ou não partilhava de uma vida, né, sobre a égide das regras do condomínio, ele está tendo que aprender isso também, ele está fora disso. Mas o tom que eu gostaria de discordar é que, novamente, a culpa, né, isso também é uma coisa que acontece com aquela questão dos direitos humanos, né? Num determinado momento, né, o problema passa a ser da vítima, né? Não mais das relações que estabeleceram como vítima, ou seja, o consumidor, ele recebeu um condomínio, um apartamento que tem diferentes problemas para ele acessar os direitos, né? Aí tem toda uma legislação, ele tem tempo para fazer isso, a incorporadora tem atribuições, a construtora tem atribuições, ele vai ter que aprender qual é a parte de cada um, o condomínio tem limites, ele precisa se constituir juridicamente, às vezes isso é função dos condôminos, não é função de... Ele vai ter que aprender tudo isso, né? Mas a culpa não pode recair no consumidor. A culpa não pode recair no sujeito de direitos, né? Vou mais adiante, né? A própria... tem algum problema que é do problema da ordem, né, jurídica brasileira e da maneira como ele faz isso. Porque uma coisa que era para ser líquida e certa passa a ser intermediária por uma série de estatutos que, em tese, era para dar acesso, permitir, positivar e deixar claro qual que é o acesso do cidadão, mas isso acaba sendo um empecilho, né? Por exemplo, é muito importante a atuação do Instituto, que o Dr. Wilson... né? Mas a existência dele também é um indicador de um problema. Se eu tenho um Código do Consumidor, se eu tenho o PROCON municipal, se eu tenho um PROCON estadual, por que eu preciso de um intermediário? É porque muito provavelmente, né, o Dr. Wilson, uma das demandas é fazer com que o Estado, o município, passe a dar estrutura para os PROCONs, para que eles ajam mais rápido, com mais celeridade. Por que um cidadão, em vez de procurar o PROCON, procura um Instituto de Defesa do Consumidor, em vez de procurar diretamente? Por que usa o intermediário? Isso é porque, provavelmente, a gente tem que caminhar também nessa estrutura. Então, eu não posso inverter o ônus da prova. Eu não posso, aí nesse sentido eu discordo, né? Por exemplo, quando uma pessoa que é discriminada racialmente, né, ele coloca a sua pauta, geralmente a discussão é que, olha, negro também discrimina,
né? Quando o homossexual coloca e se afirma e fala que foi violado no seu direito, vai falar que o homossexual também discrimina, né? Então, o consumidor, né, então não pode ser culpa do cidadão, né? Ele está passando por um processo de aprendizagem de como acessar juridicamente, legalmente, aquilo que é direito. Isso vai demandar um aprendizado dele, mas ele não pode ser culpado, né, por ter ascendido socialmente e ter que agora se limitar. Veja como uma coisa complicada, não é que eu discordo, né, que o Instituto está recebendo uma série de demandas e boa parte delas, do ponto de vista formal, processual, não vão poder ser encaminhadas porque não está correto a forma ou a reivindicação não está sendo posta da maneira e nos limites que ela deveria ser colocada, né? A gente tem que pensar em não reformar, né? Veja, por mais que seja limitada essa inserção como cidadão, se a gente não aproveita esse momento para problematizar, aumentar a conscientização e dar acesso a outras esferas da cidadania, a gente também está perdendo uma oportunidade. Vou ter que interromper esse bloco. O Wilson responde no próximo bloco. A gente continua debatendo o direito do consumidor e também o direito à cidadania. Não sai daí.